No coração movimentado do centro de Recife, um empresário decidiu abrir um negócio simples, sem imaginar que aquela pequena ideia poderia mudar completamente sua vida. Entre ruas cheias, trabalhadores apressados e comerciantes antigos, ele começou a perceber algo que quase ninguém estava enxergando. Enquanto muitos viam apenas mais um pequeno comércio tentando sobreviver, ele começava a descobrir uma oportunidade que poderia transformar aquele negócio comum em algo muito maior. Se essa história sobre oportunidades e decisões tocar você de alguma forma, curta o vídeo e deixe um comentário aqui embaixo. Histórias de negócios muitas vezes começam de forma simples, mas podem inspirar novas ideias e caminhos para outras pessoas. E aproveita também para escrever de qual cidade você está assistindo. É sempre interessante ver até onde essas histórias de empreendedorismo e superação estão chegando. Obrigado por acompanhar até aqui. Que cada decisão que você tomar no caminho dos seus projetos possa abrir portas para grandes oportunidades. O cheiro de fritura e o barulho de britadeiras eram a trilha sonora daquele trecho da Rua do Comércio, quando ele assinou o contrato de aluguel com a mão levemente trêmula. Não de medo, de alívio, Depois de 2 negócios que haviam durado menos do que ele esperava, de uma distribuidora de bebidas que não sobreviveu à pandemia e de uma loja de informática que foi engolida pelas lojas virtuais, aquele espaço pequeno de 22 metros quadrados parecia, ao mesmo tempo, uma segunda chance e uma última aposta. O proprietário do imóvel, um homem de cabelos brancos e paletó surrado, que parecia ter alugado aquele mesmo espaço para dezenas de pessoas antes dele, dobrou a via do contrato sem cerimônia e disse apenas: "Que Deus ajude." Não havia nenhuma maldade naquelas palavras. Era só a frase que ele dizia para todo mundo. O empresário tinha 41 anos. 2 filhos em idade escolar, uma esposa que trabalhava meio período como auxiliar de dentista e uma conta bancária que registrava exatamente R$ 12.300, tudo que havia sobrado depois que vendeu os últimos equipamentos da loja de informática. Ele sabia que não podia errar dessa vez, não da mesma forma que havia errado antes. Então, ao contrário do que fazia quando era mais jovem e mais impulsivo, ele não abriu o negócio antes de entender o ambiente. Primeiro, observou. Durante 3 semanas, antes mesmo de colocar qualquer produto dentro daquele espaço, ele chegava ao centro de Recife às 7 da manhã e ficava sentado num banco de praça ou encostado numa coluna de arcada comercial, apenas olhando. Contava pessoas, anotava horários, reparava em padrões. O centro de Recife, naquele trecho que ia da Rua Nova até a Praça Sérgio Loreto, era uma máquina humana que nunca parava completamente, nem no domingo, nem durante a chuva, nem nos feriados. Era um organismo vivo com ritmo próprio, e ele queria entender esse ritmo antes de apostar seus últimos R$ 12.000 nele. O que ele escolheu abrir, no fim, foi simples ao ponto de parecer quase sem graça quando ele contava para as pessoas. Uma lanchonete. Não uma lanchonete temática, não um restaurante por quilo, não uma rede de franquias com nome inventado em inglês. Uma lanchonete de verdade, com coxinha, salgado assado, suco de fruta natural, café forte e 1 ou 2 pratos feitos no almoço. O tipo de estabelecimento que existe em toda cidade do Brasil e que, quando funciona, funciona com uma eficiência quase invisível. A esposa dele achou razoável. Os amigos acharam seguro. A sogra não disse nada, mas o olhar dela disse tudo. Ele abriu a lanchonete numa segunda-feira de outubro com um letreiro feito por um gráfico do bairro do Recife Antigo por R$ 280. Uma máquina de café que havia comprado de segunda mão, 2 geladeiras de acrílico e a ajuda de uma cozinheira que ele contratou por indicação do dono da banca de revista da esquina. A cozinheira era uma mulher de 50 e poucos anos, rápida e precisa, que não falava muito, mas produzia salgados numa velocidade que parecia desafiar a física.
Ela chegava às 5:30 da manhã e às 6:45 o primeiro bandeja já estava saindo do forno. Os primeiros dias foram modestos. Não foram ruins. Ele havia calculado mal poucas vezes, e os números fechavam com uma margem pequena, mas existente. Mas havia algo que o incomodava. Não era um problema, era uma pergunta que ele não conseguia parar de fazer para si mesmo enquanto ficava atrás do balcão, observando o movimento lá fora. Por que tanta gente passa na frente do meu estabelecimento sem entrar? Eram centenas, talvez milhares por dia. O fluxo de pedestres naquele trecho era constante e, nas horas de pico, chegava a ser difícil andar em linha reta pela calçada. Trabalhadores do comércio, funcionários públicos do fórum ali perto, entregadores de aplicativo que paravam para tomar água, comerciantes ambulantes, estudantes, pessoas que vinham pagar contas nos bancos. Todos passavam. A maioria não entrava. No início, ele atribuiu isso à falta de costume. As pessoas ainda não sabiam que o estabelecimento existia, ainda não tinham criado o hábito. Mas depois de 3 semanas, quando o movimento dentro da lanchonete havia crescido de forma satisfatória, mas não explosiva, ele continuou olhando e começou a reparar em detalhes que antes havia ignorado. A maioria das pessoas que passavam na frente da lanchonete já estava comendo alguma coisa, ou carregando alguma coisa para comer. Mas não era uma comida de restaurante, não era salgado de padaria. Era uma coisa específica, comprada num carrinho vermelho desbotado que ficava posicionado a cerca de 40 metros da entrada da lanchonete, um carrinho de tapioca. O homem que operava aquele carrinho era magro, usava uma boné verde e trabalhava com uma velocidade silenciosa e impressionante. Ele chegava às 6:40 da manhã, montava o equipamento em menos de 10 minutos e antes das 7 já havia servido os primeiros clientes. A fila diante do carrinho raramente tinha menos de 5 pessoas. Muitas vezes passava de 15. Nos intervalos do café da manhã, entre 8 e 9 da manhã, a fila podia chegar a 25 pessoas esperando numa calçada estreita, debaixo de um sol que já batia com força naquele horário. O empresário ficou olhando por um dia inteiro para o carrinho, depois por mais um. Depois pediu para a cozinheira observar também e me dizer o que ela achava. A cozinheira era de poucas palavras, mas quando falava, falava com precisão. Ela ficou parada na porta da lanchonete por uns 20 minutos numa quarta-feira, braços cruzados, olhos semicerrados contra o sol. Depois, voltou para dentro, pegou um copo d'água, bebeu metade e disse: "Esse homem está faturando mais do que nós dois juntos. E ele não precisa de geladeira." Aquela frase ficou na cabeça do empresário durante 3 dias. Ele começou a anotar. Não de forma sofisticada. Não havia planilha, não havia aplicativo. Ele usava um caderninho de capa preta que comprava na papelaria ali na esquina, o tipo que estudante usa para anotar recado. Ele anotava o horário em que a fila do carrinho crescia, quantas pessoas compravam em sequência, qual era o tempo médio de cada atendimento. E, isso foi o dado que mais o surpreendeu, qual era o valor médio que cada cliente pagava. A tapioca custava, dependendo do recheio, entre 7 e 14 reais. Simples, rápida, feita na hora. Não precisava de garfo, não precisava de mesa, não precisava de guardanapo em quantidade excessiva. O cliente chegava, escolhia o recheio em menos de 30 segundos, esperava 2 a 3 minutos, pegava a tapioca embrulhada em papel manteiga e saía andando. Era uma transação quase perfeita em termos de velocidade e praticidade. E o empresário percebeu algo que mudaria tudo. Aquele homem do carrinho vermelho estava atendendo uma demanda de mobilidade que a lanchonete tradicional não conseguia atender. As pessoas do centro de Recife não tinham tempo para sentar. Muitas vezes não tinham 10 minutos. Elas precisavam comer enquanto andavam, ou comer em menos de 2 minutos de pé, sem ocupar lugar, sem esperar garçom, sem se comprometer com uma mesa. A lanchonete tinha mesas, tinha balcão, mas o formato dela era estático.
As pessoas tinham que entrar, escolher, pagar, esperar. Isso era tempo. E tempo, naquele centro barulhento e acelerado, era a coisa mais escassa que existia. Ele ficou acordado até a 1 da manhã naquela noite, sentado na mesa da cozinha de casa, o caderninho aberto na sua frente e a esposa dormindo no quarto. Fez contas no papel. Depois, fez de novo. Depois, pegou o celular e buscou o preço de equipamentos para fazer tapioca em escala. Não era caro, era surpreendentemente acessível. Mas ele ainda não tinha a ideia completa. Ainda havia uma peça faltando. A peça faltando apareceu numa sexta-feira, às 11h40 da manhã, quando um homem de camisa social, suada e pasta de couro surrada entrou na lanchonete, pediu um suco de acerola, bebeu de pé no balcão em menos de 2 minutos, deixou o troco e saiu. Antes de sair, ele olhou para o cardápio pendurado na parede e disse, quase para si mesmo, sem esperar resposta: "Vocês não têm marmita?" O empresário disse que não. O homem de camisa social assentiu, sem surpresa, como quem já sabia a resposta, mas queria confirmar, e saiu. Aquilo não seria nada. Uma pergunta comum, descartável. Mas o empresário reparou que essa mesma pergunta havia sido feita, de formas diferentes, por pelo menos 8 pessoas naquela semana. "Vocês fazem marmita? Tem quentinha? Vocês entregam?" E em todas as vezes a resposta havia sido não, e as pessoas saíam com uma expressão levemente decepcionada, mas resignada, como quem já estava acostumado com aquela resposta. Ele começou a investigar. Caminhou 4 quadras em volta da lanchonete, anotando todos os estabelecimentos que vendiam comida. Havia 3 restaurantes por quilo, 2 deles com fila na hora do almoço. Havia uma padaria grande com espaço de alimentação. Havia um carrinho de espetinho. Havia 2 lanchonetes concorrentes, menores que a dele. Havia uma cantina dentro de um prédio comercial que só vendia para os funcionários do prédio. O que não havia em nenhum desses lugares era um serviço de marmita acessível, rápido e que as pessoas pudessem pegar no caminho, sem precisar entrar, sem precisar esperar fila, sem precisar sentar. Os restaurantes, por quilo, tinham fila de 20 a 30 minutos na hora do almoço. As lanchonetes menores não tinham estrutura de produção para isso. A padaria tinha preços mais altos. Havia ali uma lacuna. Não era uma lacuna invisível. Qualquer pessoa com olhos abertos poderia enxergar. Mas era uma lacuna que ninguém havia se incomodado em preencher. Talvez porque a operação parecesse complicada, talvez porque o lucro parecesse pequeno demais, talvez simplesmente porque ninguém havia parado para olhar com atenção suficiente. O empresário ligou para a cozinheira no sábado de manhã. Ela atendeu no segundo toque. "Você consegue produzir 30 marmitas por dia, além do que a gente já faz?" Houve uma pausa. Não de hesitação, de cálculo. "Com uma ajudante, sim. E se forem 50? Outra pausa, mais curta dessa vez. "Com 2 ajudantes e um fogão maior, sim." Ele desligou o telefone e ficou sentado na varanda por um tempo. O bairro onde morava ainda estava quieto naquela hora. Crianças dormindo, cachorros vadiando, uma vizinha regando as plantas com a mangueira. Era um contraste absoluto com o centro onde passava seus dias. E foi exatamente nesse silêncio doméstico que ele tomou a decisão. A mudança no modelo do negócio foi gradual, calculada e silenciosa. Ele não anunciou nada, não colocou banner, não imprimiu flyer. Começou simplesmente oferecendo, a partir de uma segunda-feira, 10 marmitas por dia. Preço: R$ 15 cada uma. Uma carne, um acompanhamento de arroz e feijão, uma farofa e um pedaço de macaxeira cozida, que custava barato, mas dava volume e substância ao prato. Na primeira semana, as 10 marmitas acabavam antes das 11h30 da manhã. Na segunda semana, ele já estava fazendo 20. Na terceira, 35. Na quarta semana, havia uma fila discreta na frente da lanchonete às 10h50 da manhã. Pessoas que trabalhavam nos prédios comerciais da redondeza, que não queriam arriscar chegar tarde e ficar sem marmita.
A cozinheira contratou a primeira ajudante, uma jovem que havia sido indicada pela própria filha dela, silenciosa e capaz, como a mãe. O fogão maior veio 2 semanas depois, comprado de um restaurante que havia fechado em Boa Viagem. O custo foi alto, mas o empresário havia feito as contas e sabia que o retorno viria antes do fim do mês. O que ele não havia calculado era a velocidade com que a novidade se espalharia. O centro de Recife tem uma rede de comunicação invisível, formada por porteiros, funcionários de cartório, atendentes de banco, vendedores de loja, que funciona com uma eficiência que nenhum algoritmo consegue imitar. As informações se movem por esse sistema de uma forma quase orgânica. Uma pessoa conta para 2, que contam para 4, que mandam mensagem no grupo de trabalho, que alguém imprime e cola na porta do banheiro do escritório. Em menos de um mês, a marmita da lanchonete tinha se tornado assunto em pelo menos 3 grupos de WhatsApp de trabalhadores do centro. Certo dia, um homem de terno cinza entrou na lanchonete fora do horário de almoço. Eram 4 da tarde, hora em que o estabelecimento estava praticamente vazio. Ele olhou em volta com os olhos de quem está avaliando uma propriedade e não um lanche. Pediu um café, sentou-se numa das mesinhas de plástico e ficou fazendo perguntas. Quem era o fornecedor da carne? Qual era a margem? Quantas marmitas por dia? O aluguel era caro? Tinha a intenção de expandir? O empresário respondeu as primeiras perguntas com naturalidade e parou na última. Por que o senhor pergunta? O homem de terno cinza colocou o café de lado, abriu um sorriso que parecia treinado para não revelar nada e disse que era sócio de um grupo de investimento que acompanhava pequenos negócios com potencial de escala no Nordeste. O empresário ouviu. Não deixou transparecer o que estava sentindo. E o que estava sentindo era uma mistura de euforia discreta e desconfiança absoluta. Vou pensar, disse. O homem de terno cinza deixou um cartão de visita em cima da mesa e saiu. O empresário olhou para o cartão por um longo tempo depois que a porta fechou. Depois, virou o cartão com a face para baixo, como se não quisesse ser influenciado pela aparência daquele papel grosso e bem impresso. Havia algo que ele precisava fazer antes de conversar com qualquer investidor. Precisava entender completamente o que havia criado. Ele passou uma semana inteira mapeando o território. Não apenas a vizinhança da lanchonete, mas o centro de Recife inteiro, de São José até Santo Antônio, da Avenida Dantas Barreto até as ruas que desciam para o cais. Ele andou a pé, sozinho, num tênis velho e uma camiseta sem identificação, para não parecer um empreendedor fazendo pesquisa. Queria parecer só mais um homem andando pelo centro. O que encontrou confirmou e ao mesmo tempo ampliou o que havia percebido na frente da lanchonete. O centro de Recife tinha uma população flutuante de dezenas de milhares de pessoas por dia, e a grande maioria delas compartilhava o mesmo problema. Comer bem, rápido e barato no horário de almoço era uma missão quase impossível. Os restaurantes por quilo mais baratos ficavam nas ruas secundárias, às vezes a 10 ou 15 minutos de caminhada dos grandes polos comerciais. Os mais próximos tinham filas longas ou preços que eram inviáveis para quem ganhava um salário mínimo ou pouco mais. A comida de rua era rápida, mas limitada. Cachorro-quente, sanduíche, tapioca não tinha o valor nutritivo e a saciedade de uma refeição completa. A marmita, naquele contexto, não era um produto, era uma solução. E soluções bem calibradas para problemas reais têm uma demanda que não precisa ser construída. Ela já existe, esperando alguém com competência para atendê-la. Mas havia um segundo dado que ele levou um tempo maior para processar. Em suas caminhadas pelo centro, ele havia reparado em algo que na primeira semana parecia irrelevante. A quantidade de trabalhadores que almoçavam dentro dos próprios estabelecimentos onde trabalhavam, comendo qualquer coisa que aparecesse, ou trazendo lanche de casa em potes de plástico, ou simplesmente não almoçando direito, porque não havia opção acessível o suficiente.
Isso era um mercado diferente do que ele havia imaginado inicialmente. Não era o cliente que passava pela calçada. Era o cliente que nem saía do seu ambiente de trabalho, porque sair significava perder tempo e dinheiro. Esse cliente precisava que a comida fosse até ele. E foi assim que, numa quinta-feira de novembro, com o dinheiro que havia guardado ao longo dos 2 meses anteriores, o empresário contratou um entregador de bicicleta, um rapaz de 23 anos, magro e acostumado com o calor, que conhecia cada beco e passagem do centro como quem havia crescido ali, porque havia crescido ali. E inaugurou, sem cerimônia e sem anúncio formal, um sistema de entrega de marmitas para os prédios comerciais num raio de 15 minutos da lanchonete. Na primeira semana, foram 14 entregas, na segunda, 31, na terceira, 58. O crescimento naquele ritmo tinha um preço, não um preço financeiro. As contas fechavam, às vezes com uma sobra que o surpreendia quando abria o aplicativo do banco no fim do dia. O preço era operacional. A cozinha estava no limite. A cozinheira e suas 2 ajudantes trabalhavam num ritmo que era sustentável, mas que não comportava mais crescimento sem mudança estrutural. O entregador de bicicleta havia recrutado um irmão mais novo para ajudar nas entregas no horário de pico. Mas o empresário ainda não havia formalizado isso. E então havia a questão dos concorrentes. Ele havia percebido, nas últimas semanas, que 2 estabelecimentos da região haviam começado a oferecer marmitas. Um deles era uma padaria maior, de porte médio, que havia colocado uma placa nova na vitrine anunciando Marmita do Dia. O outro era uma lanchonete que havia mudado de gestão recentemente e parecia estar testando vários formatos ao mesmo tempo. Ambos tinham recursos maiores que os dele. Ambos tinham espaço físico maior, clientela mais estabelecida, capital de giro mais confortável. Se decidissem competir diretamente, seria uma batalha desigual em termos de estrutura. O empresário analisou isso por dias. Não com ansiedade, com o mesmo olhar calculado que havia desenvolvido nos meses de observação do centro. E chegou a uma conclusão que, dita em voz alta, soava simples, mas que havia custado meses de atenção para se formar. Ele tinha algo que nenhum dos concorrentes tinha ainda. Tinha um sistema de entrega funcionando, tinha a fidelização dos primeiros clientes e tinha, mais importante do que tudo, a confiança que vinha de estar presente naquele ambiente antes de qualquer um deles ter percebido a oportunidade. Mas havia algo mais. Havia a conversa que ele ainda não havia tido e que talvez fosse hora de ter. O cartão de visita do homem de terno cinza ainda estava na gaveta do balcão. Ele o pegou numa quinta-feira de tarde, olhou para ele por um longo momento e então fez alguma coisa que surpreendeu até a si mesmo. Não ligou para o número do cartão. Em vez disso, ligou para um primo que havia estudado administração, que agora trabalhava num escritório de contabilidade em Olinda e que, segundo a família toda, tinha cabeça para número. O primo veio na sexta-feira à tarde, sentou no mesmo banco de plástico onde o homem de terno cinza havia se sentado e passou 3 horas olhando para as anotações do caderninho preto. Quando terminou, o primo empurrou o caderninho de volta pela mesa e disse: "Você sabe que tem aqui a estrutura de uma franquia, né?" O empresário não disse nada por um momento. "Você quer dizer, você tem um processo que funciona, um produto que as pessoas querem, um sistema de entrega que você testou. Se você documentar isso e abrir para outras pessoas replicar com você, ganhando royalties ou taxa de entrada, isso aqui vira outra coisa completamente." O empresário ficou olhando para o caderninho, para as anotações feitas com caneta azul barata, os números rabiscados à mão, as setas e círculos que ele havia desenhado para si mesmo, tentando entender o fluxo do movimento do centro. Nenhum daquilo parecia, visto de fora, o início de algo grande. E talvez fosse exatamente por isso que era poderoso, porque parecia simples demais para ser levado a sério. "Vamos começar pelo começo", disse o empresário finalmente. "Antes de franquia,
Quero abrir mais 2 pontos. Eu mesmo, para entender se o modelo funciona em outros lugares antes de ensinar alguém a replicar. O primo assentiu. Inteligente. Foi a primeira vez, em meses, que o empresário sentiu que estava à frente do que estava construindo, e não apenas tentando não ficar para trás. A escolha dos 2 novos pontos não foi aleatória. Levou 6 semanas de pesquisa que, desta vez, ele fez de forma mais sistemática. Usou o mesmo método, andou a pé, observou, anotou, mas com olhos mais treinados, buscando os mesmos sinais que havia identificado na Rua do Comércio. Fluxo intenso de trabalhadores, ausência de opções acessíveis de alimentação completa, presença de prédios comerciais num raio caminhável. O segundo ponto que ele escolheu ficava no entorno da Praça da Independência, uma área com grande concentração de órgãos públicos, advogados, despachantes e funcionários que entravam e saíam de cartórios o dia todo. O terceiro ficava numa rua paralela à Avenida Conde da Boa Vista, onde havia uma série de pequenas empresas e consultórios médicos que geravam um fluxo constante de trabalhadores no horário de almoço. Os 2 novos estabelecimentos abriram com 6 semanas de diferença. Não eram grandes. Ambos tinham menos de 30 metros quadrados, com foco exclusivo na operação de marmitas e entrega. Sem área de refeição, sem cardápio extenso, sem televisão na parede. O modelo havia se tornado mais enxuto do que o original, e essa contenção foi uma escolha deliberada. Em cada novo ponto, ele repetiu o que havia aprendido. Começou com volume pequeno, observou a demanda real antes de escalar, ajustou o cardápio conforme o que os clientes pediam com mais frequência e construiu o sistema de entrega de dentro para fora, começando pelo raio mais próximo e expandindo conforme a operação estabilizava. O que ele não havia previsto era o efeito de rede. Clientes que haviam comprado marmita no ponto da Rua do Comércio e que trabalhavam perto da Praça da Independência descobriram o segundo ponto e se tornaram clientes regulares ali também. Alguns chegaram ao segundo ponto porque viram o letreiro, o mesmo padrão visual dos outros, propositalmente, e reconheceram o modelo. Outros chegaram por indicação de colegas de trabalho. Havia algo que o empresário havia subestimado: o valor da consistência. Uma marmita que custava R$ 15 em qualquer um dos 3 pontos, com a mesma qualidade e o mesmo padrão de apresentação, construía uma confiança que ia além do produto em si. As pessoas voltavam não apenas porque a comida era boa, voltavam porque sabiam o que iam encontrar. Essa previsibilidade era um produto tão valioso quanto o arroz e o feijão dentro do vasilhame. Numa manhã de fevereiro, um mês depois da abertura do terceiro ponto, o empresário chegou mais cedo do que o habitual à lanchonete original. A cozinheira ainda estava colocando a primeira bandeja no forno quando ele entrou. O sol ainda não havia saído completamente do horizonte, e a Rua do Comércio estava na penumbra transitória entre a noite que terminava e o dia que começava. Ele foi até o balcão, pegou o caderninho preto e o abriu na primeira página. Ali, escrito à mão com a letra um pouco torta de quem estava nervoso, estava a anotação que havia feito no primeiro dia. Fluxo de pessoas, alto. Demanda por comida, alta. Oferta disponível, insuficiente. 3 palavras. Insuficiente. Ele ficou olhando para aquela palavra por um longo tempo. Depois, fechou o caderninho, o colocou de volta no lugar e pediu um café. A proposta de investimento voltou, não pelo cartão do homem de terno cinza, mas de uma fonte diferente. Uma mulher jovem, sócia de uma aceleradora de negócios, que havia começado a operar em Recife no ano anterior, procurou o empresário através de um contato em comum e pediu uma reunião. Ela era direta e objetiva, de um jeito que ele havia aprendido a respeitar em pessoas de negócios, sem rodeio, sem bajulação, sem aquele sorriso excessivo que parecia calculado para convencer. Ela queria saber 3 coisas: o faturamento mensal consolidado dos 3 pontos, a estrutura de custo e a intenção do empresário nos próximos 12 meses.
Ele respondeu as 3 perguntas com a mesma precisão que havia aprendido a manter em seus cadernos. O faturamento consolidado nos 3 pontos havia chegado naquele mês a um número que ele ainda achava surpreendente quando falava em voz alta: R$ 63.400. Com custo operacional de aproximadamente 62%, a margem líquida estava em torno de 38%. Para um homem que havia começado com R$ 12.000 numa sala de 22 metros quadrados, aquilo era uma transformação que ainda produzia nele uma sensação estranha. Não exatamente orgulho, mas algo mais parecido com espanto. Como se outra pessoa tivesse feito aquilo e ele apenas houvesse assistido de perto. A jovem empresária não pareceu impressionada ou desimpressionada. Apenas tomou notas numa agenda de capa azul marinho e disse: "Você precisa de capital para escalar ou de estrutura para documentar o processo primeiro?" A pergunta o pegou de surpresa. A maioria das pessoas com quem ele havia conversado sobre expansão queriam saber quanto ele precisava de dinheiro. Ninguém havia perguntado o que ele precisava primeiro. "Documentação primeiro?" disse ele sem hesitar. Ela assentiu. Isso é raro de ouvir. Eles conversaram por mais 1h30. No fim da conversa, não havia assinado nada, não havia proposta formal, não havia percentuais discutidos. Mas havia um entendimento de que ambos queriam conversar novamente, com mais dados, depois que o processo de documentação estivesse avançado. Quando ela saiu, o empresário ficou por alguns minutos no mesmo lugar em que haviam conversado. A lanchonete original estava cheia. Era horário de pico, e as 3 ajudantes de cozinha trabalhavam em sincronicidade, embalando marmitas com um ritmo que parecia uma coreografia. O entregador havia chegado com a bicicleta e estava organizando as caixas térmicas, enquanto o irmão mais novo conferia os endereços no celular. Era barulhento e quente, e cheirava a alho e coentro e café passado. Era, em todos os sentidos que importavam, o oposto de qualquer ideia que ele havia tido sobre como um negócio bem-sucedido devia parecer. Mas era real, funcionava e pertencia a ele. A documentação levou 40 dias. O primo de Olinda veio ajudar nas noites de semana, trazendo um notebook e uma paciência interminável para transformar os cadernos de capa preta em algo que parecia um manual de operação. Eles fotografaram cada etapa da produção, cronometraram cada processo, calcularam o custo de cada ingrediente por porção, a margem de cada produto, o tempo médio de produção por funcionária. Foi durante esse processo que o empresário descobriu algo que havia estado escondido nos números todo aquele tempo. O produto mais lucrativo não era a marmita completa, era o suco de fruta natural, que custava centavos para produzir e era vendido por R$ 8 o copo, com uma margem que fazia a marmita parecer quase caridosa em comparação. Ele não havia percebido porque o suco era um item quase secundário, comprado de forma impulsiva por quem já havia pedido a marmita. Mas quando o primo calculou a contribuição percentual de cada item no faturamento, o suco aparecia com uma participação que surpreendia os dois. "Você poderia vender o suco separado", disse o primo. "Eu sei", respondeu o empresário. "Mas aí eu preciso de uma estrutura de distribuição diferente, ou de parceiros." A palavra ficou no ar. Não era algo que ele havia considerado diretamente. A ideia de parceiros, de incluir outras pessoas no modelo de negócio de uma forma que não fosse simplesmente contratar funcionários, era um terreno que ele havia evitado até então. Talvez porque havia crescido ouvindo histórias de parcerias que terminavam mal, de amizades destruídas por dinheiro, de acordos feitos de palavra que viravam batalhas de versões depois que as coisas esquentavam. Mas havia uma diferença entre parceria de amizade e parceria de negócio estruturada, e ele estava começando a entender essa diferença. A jovem empresária ligou 3 semanas depois, como havia dito que faria. Dessa vez, a conversa foi mais longa e mais concreta.
Havia uma proposta específica sobre a mesa, um aporte que permitiria a abertura de mais 4 pontos em localizações já mapeadas pela aceleradora, com a condição de que o empresário cedesse uma participação minoritária na operação e concordasse com metas de expansão estabelecidas em conjunto. Ele ouviu tudo, fez perguntas, ouviu as respostas e depois pediu uma semana para pensar. Naquela semana, ele visitou os 3 pontos em operação, conversou com cada uma das cozinheiras, conversou com os entregadores, tomou café com o dono da banca de revista da esquina, que havia sido a primeira pessoa a indicar alguém para trabalhar com ele e que naquele momento já era uma espécie de símbolo do início de tudo. O dono da banca era um homem de 62 anos com óculos de grau grossos e uma memória precisa para detalhes, que havia visto dezenas de negócios abrirem e fecharem naquela rua em 3 décadas de trabalho. "O que o senhor acha que faz um negócio durar?" perguntou o empresário. O homem ajeitou os óculos e pensou por um momento. "Consistência", disse. "E saber quando crescer sem perder o que funciona." O empresário voltou para casa naquela noite com a resposta do velho ecoando na cabeça. Saber quando crescer sem perder o que funciona. Era uma frase simples, quase óbvia, mas havia nela uma precisão que o preocupava de um jeito específico. Como escalar um modelo que dependia de atenção humana, da capacidade de observar, ajustar e corrigir em tempo real, sem diluir exatamente essa qualidade que havia tornado o modelo bem-sucedido? Era a pergunta central, e ele ainda não tinha a resposta completa. A resposta chegou de um lugar inesperado, como as melhores respostas costumam chegar. Numa manhã de março, o empresário chegou ao ponto da Praça da Independência e encontrou algo que não havia visto antes: uma fila do lado de fora. Não uma fila de marmitas, essas já existiam, mas uma fila de pessoas que queriam conversar com ele. 2 deles eram donos de estabelecimentos de outras partes da cidade que haviam ouvido falar do modelo e queriam saber se havia alguma forma de replicar. Um terceiro era um jovem recém-formado que queria trabalhar com o empresário, mas não como funcionário. Queria aprender a abrir um ponto por conta própria, usando o mesmo sistema. O empresário os atendeu um a um, ali mesmo, sentado numa cadeira de plástico na calçada, com o barulho da cidade ao fundo. Não havia sala de reunião, não havia apresentação em slides, não havia cartão de visita sofisticado. Havia apenas um homem explicando, com a simplicidade de quem conhece bem o que faz, como havia chegado onde estava. E foi naquele momento, sentado numa calçada de Recife, explicando para um jovem de 26 anos como observar o fluxo de pessoas numa rua movimentada, que ele entendeu a resposta para a pergunta que havia estado carregando. O que tornava o modelo escalável não era o produto, era o método. O método de observar antes de agir, de testar antes de escalar, de ajustar antes de fixar. Esse método podia ser ensinado, podia ser documentado, podia ser transferido para outras pessoas sem se perder no caminho, desde que quem o recebesse entendesse que a essência não estava na receita do salgado nem no preço da marmita. Estava na capacidade de olhar para um ambiente e perceber o que estava faltando. Ele contatou a jovem empresária no dia seguinte e disse que aceitava o aporte com uma condição: que parte dos recursos fosse destinada à criação de um programa de formação para novos operadores do modelo que o empresário chamaria, no documento formal que seria redigido depois, de processo de transferência de olhar. Era uma terminologia incomum para um documento de negócio, e o advogado que revisou o contrato havia piscado para ela 2 vezes antes de seguir em frente. Mas o empresário insistiu, porque era exatamente isso que havia aprendido. Não que um produto específico era valioso, mas que um certo modo de ver era valioso.
E esse modo de ver era o ativo real, o que havia feito tudo aquilo possível a partir de R$ 12.000 e um letreiro de R$ 280 numa rua movimentada de Recife. Os 4 novos pontos abriram ao longo dos 6 meses seguintes. 2 deles em outros bairros do centro expandido, um na Ilha do Leite e um no Derby. Áreas com alta concentração de trabalhadores de saúde e serviços públicos. Um 4º ponto foi aberto em Caruaru, cidade de médio porte no interior de Pernambuco, como teste de viabilidade do modelo fora do contexto da capital. Caruaru foi uma surpresa. O movimento era menor, o fluxo de pedestres era diferente, o ritmo da cidade era outro. Mas a demanda era a mesma. Trabalhadores com tempo limitado, opções de alimentação acessível insuficientes, disposição para pagar por conveniência e qualidade consistente. O ponto de Caruaru levou mais tempo para atingir o volume dos pontos do Recife, mas quando atingiu, a margem era comparável e havia uma vantagem adicional. A concorrência era ainda menor. No fim daquele primeiro ano e meio desde a assinatura do contrato de aluguel, com a mão trêmula, o empresário fez uma conta que precisou refazer 3 vezes para acreditar no resultado. Os 7 pontos em operação, incluindo o original da Rua do Comércio e os 6 que vieram depois, geravam juntos um faturamento mensal que havia ultrapassado, naquele último mês, R$ 412.000. Com a estrutura de custo que havia sido refinada e documentada ao longo de todo aquele período, a margem consolidada estava em torno de 34%. Era um número que ele havia escrito no papel e depois olhado durante um tempo, sem conseguir inteiramente fazer o caminho de volta até o banco de praça, onde havia ficado sentado contando pessoas numa manhã de setembro do ano anterior. O caderninho preto original havia sido substituído por um conjunto de planilhas, reuniões semanais e relatórios produzidos pelo primo de Olinda, que agora era o gestor financeiro da operação, com um contrato formal e uma participação nos lucros que o havia feito dar entrada num apartamento em Olinda. A cozinheira original continuava no primeiro ponto. Havia recusado a oferta de gerenciar outros pontos, dizendo com sua concisão característica que preferia ficar onde sabia o que estava fazendo. O entregador de bicicleta e o irmão mais novo, agora, coordenavam uma equipe de 8 entregadores distribuídos pelos pontos do Recife. O homem de terno cinza nunca mais havia aparecido. O empresário às vezes pensava nele com uma curiosidade leve. Havia algo quase poético no fato de que a pessoa que havia chegado primeiro para falar sobre investimento havia chegado cedo demais, antes que houvesse suficiente para mostrar. O timing era tudo em negócios, como era em quase tudo. Havia uma última coisa que o empresário havia feito naquele período e que poucas pessoas sabiam. Nem o primo, nem a jovem empresária, nem os colaboradores dos pontos. Numa tarde de sexta-feira, ele havia voltado à praça onde havia passado as 3 primeiras semanas observando antes de abrir o banco de madeira desbotado com um encosto de ferro que rasgava levemente a camiseta se você se encostasse da forma errada. Sentou-se ali. Era a mesma praça, o mesmo barulho, o mesmo sol que batia obliquamente no final da tarde e transformava as fachadas dos prédios antigos em algo que parecia quase cinematográfico. O carrinho vermelho do tapioqueiro ainda estava no mesmo lugar. O homem de boné verde trabalhava com a mesma velocidade silenciosa de sempre, servindo uma fila que, naquele horário de tarde, era mais curta que a do almoço, mas constante. O empresário ficou observando por um tempo. Não estava analisando mais. Não estava anotando. Estava apenas olhando com a gratidão estranha de quem reconhece que foi ensinado por algo que não tinha intenção de ensinar. Um carrinho de tapioca numa calçada movimentada que havia mostrado sem querer que a maior oportunidade de mercado não estava onde todo mundo estava olhando. Estava no espaço entre o que as pessoas precisavam e o que estava disponível para elas. Naquele espaço, ele havia construído algo real.
Quando se levantou do banco, havia uma jovem sentada em outro banco próximo, olhando para o movimento da rua com uma expressão que ele reconheceu imediatamente, porque era a mesma expressão que ele havia tido meses antes. A expressão de quem está tentando entender alguma coisa, de quem sente que há um padrão ali, mas ainda não conseguiu nomear. Ele pensou em dizer alguma coisa, em sentar ao lado dela e contar o que havia aprendido sobre observar antes de agir, sobre procurar o espaço entre a demanda e a oferta, sobre a diferença entre ver e olhar. Mas não disse nada. Cada pessoa precisava chegar às próprias conclusões pelo próprio caminho. Essa era outra coisa que havia aprendido, e talvez fosse a mais importante. Ele se levantou, ajeitou a camiseta e seguiu pela calçada movimentada do centro de Recife, misturado à multidão como mais um homem indo para algum lugar, sem nenhum sinal exterior de que havia aprendido, naquele mesmo espaço ruidoso e caótico, a única lição que havia mudado sua vida, que as maiores oportunidades raramente pedem licença para aparecer. Elas apenas estão ali, esperando em silêncio por alguém paciente o suficiente para parar, olhar e perceber o que todo o resto passou sem ver.